Bom dia, remédios e minhag do Kitniot no Pesach. Antes que nós vou entrar nos detalhes, uma mulher ashkenazia que é casada com Sfaradi, uma ashkenazia se pode cozinhar para crianças, todos os detalhes do Kitniot. Vou falar um detalhe que estudamos ontem sobre pasta de dente. Tinha ontem uma opinião do Rav Melamed, falou que precisa kashrut para Pesach. Mas ontem eu vi no nome do Rabbi Zriel Auerbach, que falou no nome do Rabbi Shlomo Zalman, que não precisa kashrut para pasta de dente, listerine, tudo isso, não precisa. A pessoa que quer, bom, beseder. Tem uma história lá que o Rav Ben Brisk, Rav Soloveitch, Yitzhak Soloveitch, o Briskero, ele também falou que pode. E uma vez falaram para ele, vamos testar se pasta de dente, isso bom para cachorro, se um cachorro vai comer ele ou não. Não. Rav Soloveitch falou que não tem problema, tá bom? Pegaram um cachorro, não deixou ele comer 2 dias, ele estava com fome, e colocou ele comer essa pasta de dente. Ele falou, já falei, tem que me ouvir, não ouvir o cachorro. Entendeu? Então, né? Que pode, ele falou. De novo, que pode. Ele falou que tem que me ouvir, não ouvir. O cachorro comeu depois de 2 dias que ele estava com fome, mas não dá. Isso não considera como mahal kelev, né? O cachorro primeiro vai comer, okay? Depois saber que não vai. Melhor, se você quer ter listas hoje em dia, e as pastas de gente, kasher lePesach, não tem problema. Mas se no caso você não sabe, você não aí pode ir aquele também sem kashrut para Pesach, tá? Esse Agora sobre remédios no Pesach. Remédios no Pesach, tem vários remédios, você não sabe se tem lá um misto ou não tem um misto. Ok? Qual é o halakha? Agora, o que usa no remédio? No remédio que ele está mais duro, eles usaram a milana, usam uma parte que pode produzir isso do trigo, ou também de outros grãos, kitniot. Agora, no caso do kitniot, de milho, de soja, que tem um pouco, ele deixa o remédio numa consistência mais dura. No caso que kitniot, bevadai que pode também para Ashkenazim, no caso do refuah, ok? Esse é um. Agora, no caso que tem um pó de trigo que se chama mashchametz. Então, isso depende. No caso que tem um sabor desse remédio, então está proibido. Tem que ser um kashrut para Pesach. Você tem um sabor desse remédio. Então, você tem um proveito desse negócio que está aí. Além do proveito que você está bom agora, você tem o proveito do negócio mesmo, do remédio mesmo. Então, tem que ser um kashrut para Pesach. Agora, na hora que você não tem sabor, nada, principalmente Meikar Adin, no caso que você não sabe, bevadai, tem dúvida, então pode usar. Hoje em dia também a maioria dos remédios não usa como um trigo, não usa isso. Mas mesmo assim, não tem problema. Tem opiniões que mahmirim, que proibiram. Por quê? Que você tem um prazer, que você está melhor agora, que você curou. Então, isso também considera como um prazer. Então, essa é a ideia do mahmirim. Mas Meikar Adin não precisa kashrut. Hoje em dia, sabe, o acamol, tem o acamol lá no Israel, tem no Rofen também, que está aqui no Brasil, no Rofen. Isso kasher lePesach. Eu vi nas listas que está kasher lePesach. Outros remédios aqui, não sei, tem que ver. Mas, de novo, no caso que você não sabe, na hora que a pessoa está doente, ele está com dor, tá aí, pode usar. E o poskim também netirim. No caso que você tem também, não precisa ficar na cama. Então, que você tem dor de cabeça, também dá para leakel. A pessoa que quer leachmir, tem makom leachmir. Tem aqui um svara para leachmir. Tá bom? Isso sobre remédios. Então, uma coisa que tem sabor, com certeza que precisa kashrut. Também para crianças, não tem diferença. Agora, na hora que não tem sabor, no caso que a pessoa está doente, mais, na hora que tem dor de cabeça, melhor pesquisar uma coisa que kasher lePesach. Se não achou, dá para leakel, mas melhor leachmir. Fala para as Ashkenazim que mais mahmirim com isso. Agora vamos chegar no assunto do kitniot. Da onde saiu esse costume de não comer kitniot? Tem 3 motivos. Bom, só vou falar para vocês. Eu vi uma vez tendo aqui um shiurim para estudantes, para pessoas que não muito religiosos.
E falamos sobre o que é isso, hametz, o que é o maçã. Ele falou, olha, pão de queijo pode comer? Falou, claro, pode. Ele falou, vida inteira não come pão de queijo, porque o nome dele é pão, tá? Agora, bevadai que pode, mas nós vemos aqui o base do motivo do proibição do kitniot. Eu vou explicar. Tem 3 motivos do costume do kitniot. Que Tá caindo. tem costume de cozinhar o kitniot, igual que tem costume de cozinhar o trigo, de fazer mingau, de fazer isso. Então tem um rashash. Como que você vai cozinhar o kitniot? Você vai cozinhar o trigo ou outros grãos. Então uma gzerá para proibir. Segunda motivo, que kitniot, na hora que você tem farinha de kitniot, isso do pão de queijo, então a pessoa também falou, dá para usar farinha? Então vou usar também farinha de trigo. Então não vai dar, a pessoa se ameratzot, ignorante, não vai saber fazer a diferença, e por isso proibiram toda kitniot na hora que usa com uma farinha. Agora, o kitniot que proibiram, somente a farinha que estava nessa época. Farinha do pão de queijo, do mandioca não tinha. Então não tem esse gzerá. Se tinha essa farinha, então farinha de mandioca também estava proibido. E também farinha de batata. Tem farinha de batata, sabe? Fécula de batata. Também não. Mas por causa que isso não foi nessa época, isso não foi proibido. Ok? Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo, que esse é o motivo mais famoso, que nessa época, e também hoje em dia tem isso, que não usam mesmo sacos, mesmo caminhões, mesmo processo. Isso também hoje em dia que usa mesmo para trigo e também para outros grãos. Então proibiram o kitniot total. Isso para Ashkenazim. Para as Faradim, no Rishonim, nós não vemos esse rashash. Só para saber, para antecipar mais um detalhe, no Gemara, no Maseret Pesachim Kuf Yudalet, lá tem discussão entre Emoraim se arroz ele fermenta ou não. Tem uma opinião na Gemara que arroz fermenta. Se ele fermenta, ele é igual do trigo, ok? Agora, por causa que arroz, ele fermenta. Vou falar que ele fermenta. A Gemara falou, conclusão, que ele não fermenta não. O Rebbe, ele fez o costume e ele come, ok. Mas no caso que arroz fermenta, vou falar que ele fermenta. Então, ele está igual do trigo. E como que tem matzá do trigo, pode ser também matzá de arroz, né? Mas vemos em alguns posquim que mahmirim com arroz para proibir total. E comem no nenhum jeito. Para crianças, yesh makom leakel. Mas para adultos não come, mesmo que ele estava no meio de 18 minutos, tá com essa rua. Agora interessante no posquim, foto rishonim, Sfaradim todo mundo come kitniot, ok? Mas o Bet Yosef kotev אין מי שיחוש למנהגים האלו זולתי אשכנזים. Então, na época do Bet Yosef, que é do Salão Satrai, falou que não tem rashash somente para Ashkenazim. Mas, no Gdolei האחרונים, ספרדים, tem várias que eles חוששים no מנהג הקטניות. também na Turquia, מנהג זמיר, שדה חמד, כותב que está proibido, e também no Marrocos, e Ben Ishraim também, que ele está no Iraque, ele estava xoshesh nesse minhag, mas se as faradim que comem, tem que verificar pelo menos 3 vezes o arroz para não ver nenhum grão. Ok? Agora no caso que um sfaradi casado com ashkenazia ou o contrário. Pode comer como quem nós precisamos liderar. E tudo isso através do marido. Se o marido come kitniot, beseder, então ela também pode comer kitniot. Rav Moshe Feinstein כותב que nem precisa fazer atarat nedarim. Ela está através do marido, automaticamente ela vai comer kitniot ou não vai comer kitniot. Se o minhag dele não come, ele ashkenazi não come kitniot, agora não pode falar, eu vou comer na casa dos meus pais. Tem essa opinião. Vi no Rav Ovadia, falou na casa dos pais, mas ela tem que ficar através do marido. Igual que ele, Sfaradim, então ela pode comer, ao contrário também, ela não pode comer se ele está através do marido. No caso que Chas Veshalom, ela é casada com Sfaradia que é casada com Ashkenazi, ou ao contrário, Ashkenazia que é casada com Sfaradi, e Lo Aleinu, Lo Aleche, o marido morreu, faleceu. Qual a halakha? Ela tem que manter o minhag dos pais, ou tem que manter o minhag
do marido. Depende. Fé מאוד, Michel. Se ela tem um filho desse marido, então ela continua o minhag do marido. Mas se ela não tem filhos, ela pode ficar... No caso do marido do Guedes. Também mesma coisa. Se tem filhos, se tem filhos, ela está através do marido. Se não tem, ela está através do marido dele. Tá? Se não tem filhos, ela vai continuar o minhag dos pais dela. Agora, os tipos que estão proibidos, é claro, arroz, afunar hummus, também não. Tem uma lista. Tem uma lista aqui, é tudo no hebraico. Soja, também não. Milho, bevadai, não. Tamarindo, também não, sabe? Tamarindo. O óleo para cozinhar com algodão. Óleo para cozinhar. Óleo para cozinhar. Tem que saber que tem minhag, semen algodão para deixar. Tem opiniões que também semen soja também pode. O Rav Kook falou que pode também, que toda a lista dos óleos não tem problema, mesmo semen de soja. O minhag está falou que as pessoas que têm esse minhag, ok? As pessoas que não têm esse minhag, não. Agora, detalhes, no caso que você tem kitniot em casa, tem arroz, tem que tirar isso de casa? Tem que vender isso no Mechirat Hametz? Tem que queimar? Não. Isso não Hametz, ok? Isso não Hametz. Mas, no caso que alguém cozinhou no kelim, no utensílios kitniot, nós não, Ashkenazim não pode cozinhar uma comida que essa não kitniot, somente depois que passou 24 horas, ok? Betoch ben yomo, não pode cozinhar kitniot, tem que esperar o 24 horas. No caso que tem que fazer para doentes, para crianças, pode cozinhar, não tem isso para cozinhar, mas tem que fazer um sinal, tem que fazer isso num kelim específicos diferentes, tem que fazer um kelim específicos para cozinhar com eles. Então, de novo, um doente, para uma criança que ele precisa comer, pode comer kitniot, mas tem que deixar um kli meiuchad especial por isso. Como é que antes de Pesach, tá, a chegou na casa, pode comer um milho enlatado, por exemplo? Não, o utensílio de Pesach. Então, melhor também não. Melhor tudo assunto do kitniot, todo assunto do kitniot deixa no outro utensílio. Descartar, melhor, tá. Yom Tov para todo mundo.